Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma grande aposta que eu fiz nas ações do Banco do Brasil. Pessoal, eu aportei mais de 100 mil reais nas ações do Banco do Brasil, cujo hoje ele representa mais de 46% da carteira do canal. Perceba que é uma posição bem arrojada, tá? E eu acredito, pessoal, que o cenário que o Banco do Brasil tem passado esse ano é bastante pontual. E quando o banco der a tão esperada reviravolta, ele vai subir bastante nas cotações e ainda por cima vai pagar grandes dividendos, tá? E poderia trazer um belíssimo retorno na carteira do investidor paciente. Fora que para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, eu vou revelar um estudo inovador sobre o Banco do Brasil, que ele poderia ser um grande multiplicador de capital, se valorizar mais de 1000% e pagar belíssimos dividendos para vocês. Pode multiplicar o seu capital em mais de 10 vezes, tá? Com ações de Banco do Brasil. Claro que, obviamente, nada se trata de recomendação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando eu pego aqui a minha quantidade de ações de Banco do Brasil, eu tenho hoje 4.136 ações do banco, tá? Se eu pegar o meu preço médio, que é de R$ 24,47, e multiplicar por essa quantidade de ações, o valor desembolsado para eu ter essas ações no total foi de R$ 101.207,92, tá? Então perceba que por isso que o Banco do Brasil representa a maior posição. As ações estão caindo, por isso que consequentemente está com este dano temporário no capital de 10 mil reais, mas sem preocupação, pessoal. Até porque o Banco do Brasil, ele não é uma posição recente da minha carteira, tá? Eu já tenho ações do Banco do Brasil há bastante tempo, então não pense você que eu retirei esse dinheiro agora do bolso e coloquei de uma vez. Foi acumulado essas ações ao longo do tempo. Quando eu pego aqui, ó, o meu histórico no próprio Status Invest, aqui tá desatualizado, tá, pessoal? Porque como eu realizei novos aportes na carteira do canal, o meu patrimônio está em 190 mil aqui, mas hoje ele está em 196.145, tá? Então esses aportes ainda serão atualizados aqui na corretora brevemente. Perceba que a rentabilidade total da carteira foi de 153% nesses 3 anos e 8 meses investidos, tá? Já vai completar ali 4 anos de investimento, pessoal, em 2026, tá? Só que de verdade, quando eu comecei a investir forte na bolsa, foi aqui para meio de 2022, que antes desse prazo, eu nem tinha tanto conhecimento, acabei pulverizando, fazendo coisa errada. Então, na verdade, o Pablo Investidor realmente começou aqui, ó, para junho a agosto de 2022. Então, teríamos 3 anos de bolsa, tá? 3 anos e meio para a gente ser mais justos aqui. Se eu pegar essa rentabilidade, quanto que eu estou conseguindo de forma composta? Só a título de curiosidade. Já que o Banco do Brasil, neste período, ele foi minha primeira ação e foi o grande motor de rentabilidade na carteira do canal. Se eu pegar aqui, ó, 154% de rentabilidade numa lupa de 3 anos e meio, eu consegui uma rentabilidade de 30,52% ao ano. Eu já cheguei a conseguir até mais, 40% ao ano. Porém, as ações do Banco do Brasil desabaram, né? E levou a rentabilidade da carteira para baixo. Mas isso aqui faz totalmente parte do plano comum. Até porque é uma boa oportunidade quando uma ação cai, porque você compra ela cada vez mais barata. Então, se você pensa que eu tô com prejuízo em Banco do Brasil, você está errado. Isso aqui é só a foto do investidor. Daí, se eu considerar dividendos recebidos, na verdade, estou com um lucro bem interessante, tá? E o meu preço médio, reajustado por dividendos, que não aparece aqui, ele está abaixo dos R$19. Por isso que eu estou no lucro aqui no Banco do Brasil. E pretendo continuar carregando as ações para médio e longo prazo. Agora você deve estar se perguntando, Pablo, você não tem medo em ter mais de 40% da sua carteira em Banco do Brasil? Pessoal, se eu não tinha medo antes, para quem se lembra aqui no canal, se você é novo, veja os meus vídeos lá no passado. Quando você terminar esse aqui, eu já tive 80% da carteira
em Banco do Brasil, tá? Se aquele Pablo não tinha medo, quem dirá o de hoje? O Banco do Brasil, pessoal, eu até me arrisco a dizer que é o CNPJ com menos probabilidade de quebrar na bolsa. Eu diria que a probabilidade dele é zero de quebra. Por quê? Primeiro que ele é um braço ali do governo federal. O governo federal usa ele para fomentar a máquina pública, fora que ele financia mais 60% de todo o crédito agrícola aqui no país. Se o Banco do Brasil quebrasse, o Brasil já foi há muito tempo, tá? Então esquece essa questão de quebra. O que você tem que se preocupar quando você investe em ações do Banco do Brasil é você garantir bons preços. Por quê, pessoal? Porque mesmo que o Banco do Brasil seja uma empresa boa, temos que admitir que ele é cíclico. Grande parte da carteira de crédito dele é ligada no agro. E o que é o agro? Porque ninguém conhece para investir em Banco do Brasil, tá? O agro é a soja, o milho, o café. Então, consequentemente, o Banco do Brasil ele vai ter ciclos de alta e ciclos de baixa. O que está acontecendo nesse ano é muito pontual relativo ao agro. Aí eu escuto o pessoal falando, ah, Pablo, mas a carteira pessoa física dele foi impactada. A carteira PJ também foi impactada, mas aí é que tá. O agro contaminou com créditos podres a carteira de crédito dele inteira, pessoal. Então, toda a contaminação foi espalhada. É como se o Banco do Brasil, faça até uma brincadeira aqui meio que tosca, né? Tivesse gripado, tivesse doente, tá? Ele tá sofrendo uma contaminação na carteira de crédito neste ano, generalizada. Muitos produtores estão sem pagar o Banco do Brasil. Ele errou na concessão de crédito. Tanto que a própria gestão não previa que este ano o lucro tombaria 48%. E essa não é a pior crise de Banco do Brasil, tá? Se você é acionista do Banco do Brasil há bastante tempo, você viu uma crise pior lá nos anos de 2013, onde o banco chegou a apresentar prejuízo. Olha que difícil, mas chegou a apresentar prejuízo. No ano seguinte ele recuperou o lucro. Depois aqui, ó, que o governo federal salvou nessa época, tá? Depois em 2015 a 2016 o banco caiu seu lucro em mais de 40%, depois voltou de novo a se recuperar. E agora, aqui, né, para a pandemia, a gente vê outra desaceleração. Tá vendo esse caráter cíclico no Banco do Brasil? Claro, e prejuízo, pessoal, não acho que ele volta a ter de novo. Por quê? Porque hoje a estrutura de capital do Banco do Brasil é muito mais robusta, tá? É muito difícil de ter prejuízo. É mais de 1,3 trilhão de carteira de crédito consolidada. Então é muito difícil do Banco do Brasil ter prejuízo. O que pode ele apresentar resultados fracos. E o grande vilão no estado do Banco do Brasil está exatamente aqui nesta tela. Não foi a gestão, não foi nada disso, pessoal. Foi nada mais, nada menos do que a desvalorização no preço da soja e no preço do milho, tá? Olha, quando o Banco do Brasil teve aquele boom no agro no ano de 2022, olha o que aconteceu com o preço da soja. Veio aqui, ó, dos seus 860 dólares, que foi o preço praticado há pouco tempo atrás, para ali 1.700 dólares. O banco, a soja, pessoal, no período subiu, sabe quanto? Se eu pegar aqui, ó, 1.700 dólares e dividir por 800, a soja se valorizou, colocando aqui 112%. Sabe quanto que o lucro do Banco do Brasil cresceu nesse período? O milho também se apreciou forte, tá? Se você pegar aqui, ó, o gráfico do milho também, que é uma commodity muito importante para o Banco do Brasil, olha o tamanho da valorização do milho no ano de 2022, tá? Foi ali mais também de 100%, saiu ali de 300 dólares para 800 dólares. Subiu mais que 2 vezes o preço do milho. E, consequentemente, o resultado do Banco do Brasil nessa época saltou 10 bilhões em apenas um ano. Então, se eu pegar aqui, ó, 29 bi e dividir por 19, que é basicamente o lucro que ele vai ter esse ano. Olha que interessante, tá? O lucro do Banco do Brasil neste ano será idêntico ao do ano de 2021. Por quê? Porque o preço das commodities agrícolas está exatamente no mesmo preço do que a gente estava observando ali em 2019. E o que aconteceu com o Banco do Brasil quando a gente teve uma reviravolta no agro? Consequentemente, o preço ali, o lucro do Banco do Brasil subiu 52%. Então não se confunda, tá? Na mesma velocidade que o lucro do Banco do Brasil caiu, por ele ser cíclico e comoditizado, ele também poderia subir na mesma velocidade. Eu acho que esse é o grande segredo do Banco do Brasil. Fora que no ano que vem, pessoal, o banco está com uma perspectiva de queda na taxa Selic, tá? O que acontece com uma Selic mais baixa? Barateamento do crédito, aumento dos spreads, ele vai recuperar parte do lucro e, consequentemente, o agro vai acabar também melhorando. Isso pode ser um motor positivo para o Banco do Brasil. E o preço, basicamente atual, já embute grande parte do risco incorporado, porque o mercado já sabe que o balanço do Banco do Brasil vai continuar sendo fraco. Então, hoje as ações cotadas ali
a 21, 22 reais, já está há muito tempo neste preço. Já faz meses que o Banco do Brasil não sai deste preço. Está negociando hoje um valor patrimonial de 0,70. Só para o banco retomar o valor patrimonial antigo dele de uma vez, as ações precisariam se valorizar 42,85%. Então o banco está muito barato, cotado abaixo do seu valor justo. Fora que se eu colocar a recuperação do Banco do Brasil próximo ano, eu estimo para o próximo ano, sendo bem conservador, já com uma queda na Selic, uma leve melhora no agronegócio, podemos ter um lucro, bem conservador de 25 bilhões. Vamos supor isso aqui, já uma recuperação de 6 bilhões no lucro, isso já daria um ROI para o ano que vem em recuperação de 13,1%. Quem sabe o Banco do Brasil recuperando toda a sua rentabilidade para 2027 com a recuperação de fato do banco, tá? E aí, você teria o seguinte para Banco do Brasil, um LPA projetivo, lucro por ação, na faixa de 4,36. Se o banco retomar o payout para 40% no fim do ano, se a recuperação ali do banco for como esperado, tá? O Banco do Brasil poderia voltar a pagar um dividendo ali na faixa de 1,85 por ação, que nessas cotações nos dá 8,4% de dividend yield, tá? Fora que colocando o próprio preço justo do Graham, que funciona muito para ações do Banco do Brasil, por ele ser o CNPJ mais antigo, a primeira ação da Bolsa é uma empresa da velha economia, então é Graham puro, tá? Vezes 4,60 vezes valor patrimonial, temos um Banco do Brasil hoje cotado por um preço justo de R$ 56 reais. O que se eu dividir pela cotação atual do Banco do Brasil a R$ 22 reais, nos dá um potencial de valorização de 157% nas ações do banco. Vocês entendem o valor que eu estou enxergando no Banco do Brasil? Não é para agora, é para longo prazo. Eu não diria nem longo prazo, sim médio prazo, que você já vai ter uma rentabilidade interessante na carteira. Lembrando que nada, obviamente, se trata de recomendação. Ele pode não ser o melhor banco da Bolsa em termos de eficiência, até porque o melhor banco é o Itaú, tá? Tendo um ROI ali acima de 20% na perpetuidade. O ROI médio do Banco do Brasil fica na faixa, pessoal, de 14% a 16%. É um banco bom, porém é um banco bom extremamente barato, que acaba te dando uma assimetria e pode trazer uma rentabilidade até mesmo superior ao Itaú. Mesmo eu assumindo a superioridade do Itaú, eu estar comprando no presente momento, que eu acho também um banco muito barato, de qualidade, que pode crescer bastante, eu prefiro ter uma exposição mais elevada no Banco do Brasil, porque eu consigo me aproveitar desses ciclos, tá? Basta você comprar num preço certo, que você vai ter uma rentabilidade interessante no médio prazo. E no longo prazo também, claro. Agora não pode pagar caro, tá? Pagar caro em Banco do Brasil é pedir para perder dinheiro. Se bem que mesmo quem pagou caro conseguiu um bom retorno, tá? Se você tivesse pago caro ali no Banco do Brasil em 2019, olha o retorno aqui, ó. Olha o retorno aqui que você teve aqui, mais de 60%. Então, pessoal, perceba que no longo prazo, inevitavelmente você vai ter um bom retorno, mesmo pagando caro. Mas é claro que é muito preferível você pagar barato. E para vocês que estão engateando comigo aí até o final desse vídeo, olha a cereja do bolo aqui no Banco do Brasil. Perceba que quando ele chega nestes momentos de estar extremamente barato, pessoal, o banco ele precede uma valorização bem interessante, tá? Olha o que aconteceu em 2004, quando o múltiplo do Banco do Brasil estava parecido com o atual. Nesse ano, a gente teve queda na Selic, melhora no agronegócio, fluxo de capital estrangeiro voltando para a bolsa, o banco se apreciou mais de 1.500% na cotação. Quer dizer que nesta época, 100 mil reais em Banco do Brasil, em apenas 3 anos, teriam se transformado em mais ali de 1,5 milhão, fora os dividendos que você recebeu no período, que te deu uns 2 milhões ali de capital. Olha em 2016, o banco também está na mesma precificação que está hoje, subiu 300% de valorização e ainda pagou bons dividendos. E o mesmo cenário agora está se repetindo. O problema é que quando esses cenários de oportunidade aparecem, não é céu azul, tá? Você vai ter que ali ter dificuldades e comprar nas baixas. Olha aqui, ó, o PVP, preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil nessa época era o mesmo de agora. E quando a gente tem um mercado de alto, o banco também se apreciou muito bem. Mesmo com a queda recente, ele chegou a entregar quase 20% ao ano de retorno. E sem considerar a grande queda, quando o banco está em topo de ciclo, ele entrega mais de 23% ao ano na sua média. Perceba que ele trouxe um retorno maior do que o Itaú. O retorno do Itaú foi fenomenal, mas ele trouxe um retorno maior que o do Itaú, mesmo com o ROI inferior. Por quê? Por conta do preço. O banco é tão amassado, o mercado bate tanto nas ações, que ele fica barato, proporcionando para nós o que a gente chama, né, de expectativa de rentabilidade mais elevada para o médio e longo prazo. E pessoal, não se engane, eu vejo muitas pessoas falando aí, o Banco do Brasil tá caro, cotado, mesmo pegando aqui, ó,
na perspectiva mais pessimista, mais otimista, digamos, né? O Banco do Brasil está com um PL projetivo de aproximadamente 7 vezes. Então é muito, Pablo, não tá barato. Tem hoje bancos mais baratos, se você olhar ali nessa perspectiva. Mas, pessoal, não se esqueçam que o Banco do Brasil é cíclico, tá? Em ações cíclicas, a gente não quer PL baixo, a gente quer um PL mais alto, porque simboliza que o L, que é a linha do denominador de lucro, está em queda, está em fundo de ciclo. Então, quando você analisa ações de commodities na bolsa, você quer que o lucro afunde temporariamente, porque você vai conseguir comprar o papel em preços mais baixos, tá? Então, empresas de commodities, quando o PL está alto, pode denotar de que a ação está barata. Por isso que, para você não ter dor de cabeça, eu prefiro olhar para o preço sobre valor patrimonial. E hoje, se eu usar o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, que não seria muito ali legal utilizar para Banco do Brasil, mas dá para usar também, se o banco continuar crescendo a uma taxa com 30% de payout com um ROI médio de 15% ao ano, podemos ter um lucro de 10,5%, somado a um dividendo de 9% ao ano na média e somado a uma taxa de reaplicação de 2% ao ano, 3% até, porque a gente tem mais 1% de valorização nas ações. Temos aqui uma perspectiva de rentabilidade projetiva para Banco do Brasil de 22,5% ao ano na média, tá? Então tem tudo para o Banco do Brasil se recuperar no médio prazo e no longo prazo também. Perceba, ó, que toda a contaminação que tem aqui na carteira está no agro. Olha o tamanho dessa inadimplência, pessoal. 7,78% de inadimplência. Quando o banco começar a ter uma queda nessa inadimplência, eu tenho certeza que o resultado do Banco do Brasil vai ser ali recuperado. E perceba que, basicamente, grande parte desses clientes estão no Rio Grande do Sul, tá? Devido às enchentes que a gente teve ali no ano passado, que afetou também a Irani, o Banco do Brasil foi impactado, com ali destruindo em cheio, né, o coração do agro no Brasil, que fica no Rio Grande do Sul. Então a gente tem que sempre analisar de perto, tá? E ver o que está acontecendo. O banco continua bom, mesmo num cenário ruim, o banco ainda lucra na casa de bilhões, né? Já com uma perspectiva aqui de recuperação, provavelmente vai trazer para você sim um bom retorno no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Eu achei legal essa análise, me interessei aqui por Banco do Brasil, só que aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento, não consigo aí acompanhar a bolsa de perto. Será que você tem alguma coisa que me traga um potencial de rentabilidade elevado sem eu ter que estudar tanto, sem eu ter que me matar, ficar me jogando a cabeça nos números? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza e você tem mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, você contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir para mim. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir, tá? A planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Então, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E comentem se vocês têm Banco do Brasil e qual é sua expectativa. Em particular, tem o Banco do Brasil, vai precisar de paciência quando o cenário reverter. Aí muitos vão querer comprar, paciência, tá? Mas se você não tem estômago para o Banco do Brasil, eu sugiro que você fique com o Itaú, tá? Que vai trazer um bom retorno sem você ter tanto trabalho. Mas claro que você vai ter uma rentabilidade um pouquinho mais reduzida no médio a longo prazo. Se também tem Itaú na carteira e pretendo continuar comprando. São dois bancos aqui. Banco do Brasil me trazendo um boom patrimonial mais elevado, com oportunidade de ciclo, e o Itaú me dando mais previsibilidade, trazendo uma anticiclicidade na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!